Noite. Oi, pessoal. Hoje, dia 23 de abril de 2021, na sequência das nossas conversas, o tema de hoje vai ser legiões socorristas, as três maiores legiões do planeta. Em termos de necessidade, é a que nós mais precisamos nos agarrar por causa do tempo que estamos passando. Vai entrar toda aquela eh, os perrengues que nós vamos passar agora por causa do apocalipse, né? Então, vamos falar sobre eles, mas há um problema de falar o socorrismo em separado, porque até tem um trecho do pai que eu vou ler para vocês. Oswaldo Polidoro, nosso irmão restaurador, trouxe também isto, o conhecimento de que do outro lado a gente tem trabalhadores trabalhando organizadíssimos, com hierarquia, e cada uma dessas que eu vou falar hoje é milhões a quantidade de trabalhadores ali, entre chefes, chefes dos chefes, em hierarquias. Então, ele escreveu assim: do serviço puramente médico aos socorros de variada ordem, tudo é feito na mais rigorosa disciplina, tem que ser, e encantadora harmonia. Médicos, enfermeiros, guardas, legiões de africanos, pretos velhos, hindus, caboclos, tudo por ordem. Cada facção cumprido a sua parte, porque na ordem divina tudo tem hierarquia, competência, disposição para o trabalho. Conforme a necessidade e o merecimento, nunca falta essa palavra, repare. Conforme a necessidade e o merecimento do encarnado que está fazendo o pedido, assim a distribuição do serviço é feita. A máquina de assistência é vasta. O movimento é disciplinadíssimo. Cada servidor, maior ou menor, cumpre o seu dever e faz jus à recompensa. Quem poderia ser o juiz de Deus para depor ao contrário? Então, nós vamos ao nosso assunto, depois de sabermos como é a organização na base. A primeira legião que eu vou mencionar é a dos pretos velhos, índios, hindus e caboclos, mas inicio com frases do nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, porque ele deixou a oração dos pretos velhos para a gente fazer e fazia muita questão de que prezássemos muito, então passo a ler frases que eu coletei, gravei, ele falando, e são palavras dele que eu vou ler para vocês verem. Não falem mal dos pretos velhos caboclos, porque tudo é uma questão de nível. Se eles puderem subir, melhor. E com estes problemas da humanidade, vocês estão atraindo espíritos da subcrosta. Vocês estão sendo atacados por espíritos de baixo escalão. Vocês têm pesadelos, então orem. Orem a oração dos pretos velhos. Outra frase dele: não esqueçam a oração dos pretos velhos. Eles precisam de ajuda do apoio e do eletromagnetismo do encarnado. Quando tem uma influência de espírito doentio, até isso é trabalho deles também. Espíritos doentios que grudam. Eles sabem manusear e isso eles sabem tirar de grudados em nós espíritos rebeldes facilmente. É preciso fazer por merecer e eles vêm. Das 40 orações que o Evangelho Eterno tem, as duas únicas que evocam o socorrismo de alto a baixo são a de Bezerra de Menezes e a dos pretos velhos. O convite é para ser o máximo possível, subir, crescer, desabrochar o Deus interno cada vez mais. Aí ele contou um dia, eu fui
a convite de muita gente, para certos trabalhos, eu sei que era perto da casa dele, ele fala, certos trabalhos de candomblé em Umbanda. Eu ia, eles pediam, eles vinham até buscar, sabe? Ele diz aqui, eu ia e falava uma só coisa, vou assistir. Não devolvam mal nenhum, limpem tudo que vier com a pessoa que veio, né, fazer a consulta. Mas deixem o barco rodar, não devolvam. Nunca. E um dia ele conta que ele fez com que todo esse pessoal desse trabalho fizesse uma cadeia de mãos. E ele passou em um por um, pondo a mão na cabeça de cada um, e ele diz: voltei para o meu lugar e pedi, agora vejam, falem de evidência. Tudo que falam de evidência hoje em dia, eles lá, aqueles médiums grandes da Umbanda, falaram também. E aí eu disse depois: olha, se vocês quiserem subir um pouco na hierarquia, subam, vejam, tentem ver o que eu vim entregar. Se quiserem ficar só nesse plano onde atingiram a evidência, fiquem nisso. Mas a chamada é para todos. Então, tem gente, a gente encontra gente que fala, ai, oração dos pretos velhos, vocês sabem que tem gente que fica assim, nossa, eles são de Umbanda, afinal de contas? Não, nós somos irmãos. A oração fala pretos velhos, ele falava, mas tem que considerar que tem pretos novos, pretas velhas também. E dentro deste trabalho tem boiadeiro, caboclo, hindu, marinheiros, ciganos, enfim, todos eles formam um trabalho voltado àquela parte mais chão, mais perto da nossa vivência. E na Legião dos Pretos Velhos também tem advogados para os pedidos que a gente faz nesse sentido, preciso de uma pendência em juízo, preciso vender uma casa, se precisa de uma proteção para uma viagem de carro, até motoqueiro pode ir na frente, abrindo o caminho se for uma emergência e se a pessoa for merecedora. Então, não fiquem assim com, são nossos irmãos tão carinhosos, tão desejosos. Mãe Maria, eu coloquei as palavras que ela falou. Um dia, Mãe Maria se comunicou falando para nosso irmão Oswaldo Polidoro Filho, eu estive assistindo e participei de sessões de candomblé e umbanda, das melhores expressões que tem por aí. Que amor de trabalho, que amor dos pretos velhos, as pretas velhas, os índios, os caboclos. Eles são menores do que nós, inferiores a nós, aquilo que sabemos fazer, mas com que carinho eles tratam o trabalho doutrinário, com que atenção, que reverência, ela deu esse testemunho também. Então, quem somos nós, né? Depois dessa comunicação que o pai mencionou dos trabalhos, pai Joaquim de Angola se comunicou bravo. E ele dizia assim: tem religião por aí que diz que preto velho é sinônimo de macumba e é sinônimo de porcaria. Dizem negro, não quero saber, fazem cara feia. E eu pergunto, dizia ele, qual foi o indivíduo que colocou cor em alguma alma? E depois ficam com essas caras e acabam precisando de nós, pretos velhos, apavorados, precisando solução para os seus problemas. Eu não estou fazendo guerra contra raça, cor ou nação. A gente pede para aqueles que se acham bem educados o mínimo respeito, para saber respeitar os outros, sabendo que o direito dele termina onde começa o nosso direito. Pensem, nós somos soldados da verdade. E digo, se ele
repito, pai Joaquim de Angola. Se não houvesse quem limpasse as ruas, os banheiros, seria você obrigado a fazer como cidadão. Sabe lá quem é, por exemplo, o seu anjo de guarda? Você sabe se o teu anjo de guarda é preto ou branco? Você sabe se o teu anjo de guarda é alfabetizado ou não? Ele falando, se Oswaldo Polidoro faz reverência para nós, nós fazemos reverência a ele também, mas com muito gosto, com muito respeito. Então, já mencionei bastante sobre o que eles falam, e a gente sabe que é tudo ligado à nossa vivência aqui, e quero então mencionar que o dirigente, o grande líder destas legiões, é o nosso irmão Nero, que de fato, quando foi imperador romano, errou muito, pagou, não deve mais, e agora? Pagou, não deve mais e tem esse trabalho maravilhoso ajudando muito quem necessita. Este é o nosso irmão no comando. Na sequência, volto a falar, são milhões de espíritos, tá? E por que seriam milhões? E a gente fica falando que a seara é enorme e os trabalhadores são poucos, se nessas 13 legiões que eu vou falar hoje são milhões. Porque estas legiões atuam no planeta. Há um socorrismo para pedidos materiais em qualquer cantinho do planeta. Subcomandos, para cada localidade haverá um comando que sabe falar aquela língua e que entende aqueles problemas, mas há um comando. Este um comando responde para a diretoria planetária, como em qualquer empresa ou em qualquer indústria, por exemplo. Aí, vamos falar da Legião dos Médicos. Ah, tá, Legião dos... De que médico a gente está falando? Porque nós temos mundialmente muitos tipos de medicina que vocês sabem. Mundialmente, nós temos pajés nas florestas. Curam, mordida de cobra, e aí? Não tem Butantã por lá. Acupunturistas na região do Oriente, fazendo anestesia para cirurgias com agulhas de acupuntura. Então, falar de legião médica, eu estou mencionando isto para vocês verem que tamanho isto alcança. Tem aqueles que são especialistas em ervas, entra aí a caboclada toda que conhece barbaridade, os pretos velhos também. Aqueles que tratam a música, nós vamos um dia falar só sobre a música, mas uma das facetas de lidar com música é saber que eles têm do outro lado camas hospitalares fechadas para a pessoa ouvir com foninhos a música certa, na tonalidade certa, no ritmo certo, para aquele problema espiritual de depressão, de angústia, de trauma. Médicos. Cores, vamos falar de uma pessoa que mexe muito com cores, aromas, força dos olhos. Se a força dos olhos consegue secar uma planta, que vocês sabem que tem, por que não aplicar para a cura? Os hindus sabem fazer isso muito bem. E tem uma passagem nos livros do pai que está colocado ali o trabalho deles. A força das mãos, a energia curadora que sai, a força do pensamento, porque, gente, para benzer não precisa ter ritual palavreado certo, não. Você vê uma criança necessitando, é só pensar com foco, que é que a nossa força de pensamento não faz. E vou te dizer até, médicos existem que medicina já fizeram, trabalham como médicos, enfim, no mundo desencarnado, mas que usam o nome de preto velho para atuar no meio dos pretos velhos. Quem tem tamanho não faz questão de aparecer, sabe? Então, estes destrincham o trabalho com uma precisão fora do comum, inspiram numa cirurgia, porque os médicos espirituais,
Com os olhos espirituais, eles veem onde está o problema, está na frente deles. E o médico da carne tem menos, não é competência, é menos alcance. E pelos brilhos de cada órgão, os médicos espirituais sabem onde é a raiz do problema, inspiram o médico encarnado para fazer tudo certinho de movimento numa cirurgia, por exemplo, ou no diagnóstico. Eles inspiram, pensa que pode ser tal órgão, ele pede o exame, aparece, enfim. Mas não podemos esquecer os engenheiros mecânicos que montam máquinas maravilhosas, os deficientes físicos, com máquinas maravilhosas estimulando, enfim. É uma coisa fora de série essas pessoas trabalhando juntas. Eu gostaria de repetir que os médicos vão trabalhar nas mazelas nossas. Todos nós tem um dia que a gente passa por alguma coisa, uma dor, uma aflição, uma cirurgia. E isto tudo tem uma origem. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso muito rapidamente. Se, por exemplo, a gente passa pela Terra e ingere tudo que é tóxico, e daí vai desde álcool até drogas, até cigarro, comidas muito químicas, açúcar em excesso, isso tudo reverte, os gulosos, nossa, olha, eu vou comer essa bandeja de brigadeiro inteira. Não é por aí, a gente acaba estragando o funcionamento de algum órgão e acabamos sendo suicidas indiretos, sabiam? Suicidas indiretos. Encurtamos o nosso prazo de viver, consumindo nossa energia vital para nos safarmos do que não é conveniente e que a gente comeu ou bebeu ou aspirou. Então, quando bate do outro lado, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para a carne para me tratar, ou então me ajuda os doutores. Aí, quando vem para cá, vem com problemas desde pequenininha. A criança já começa a ter desequilíbrio no pâncreas, no estômago, colites. Nossa, tão pequenininho já tem até câncer. Pois é, e não foi Deus que cochilou ali, não. Velhos do passado, são crianças hoje, e nós, pelo nosso arbítrio, fizemos estas aberturas. Para quê? Para que em cada órgão que a gente prejudicou, ali seja um sugadouro de bactérias para dar infecção, viroses, enfim. Então, não fica só no que comeu, tem as questões morais, usar esporte para ficar exibindo o corpo, ou dança, mas para exibir no sentido de, não um esporte sadio, mas no sentido de vaidade, de eu sou o máximo. Tem gente que usa dessa forma, ou usar a própria boca para maledicência que vocês conhecem, todo mundo conhece alguém que fala, meu, não para de falar, só o que não fala alguma coisa boa dos outros, enfim. Quando nasce, nasce com problemas nesses órgãos. E os médicos e as pessoas têm obrigação precisam fazer o possível para retomar o funcionamento. Então, desde problemas de pele para as pessoas que tinham muita vaidade, olha como eu sou linda, e começa a nascer com aquela pele cheia de tumores, eczemas e manchas, enfim, ou cordas vocais também, enfim. Então, tudo isso é um acionamento que os médicos são obrigados a pôr à mão e muitos não conhecem ainda porque não curei essa ferida. Se eu vou muito, uma vez me telefonou uma pessoa pedindo socorro, eu sei que vocês têm trabalho espiritual, eu trabalho com feridas, porque é que a maior parte eu consigo sarar e algumas eu não consigo nem melhorar. Aí nós falamos a parte espiritual, ele entendeu e ficou mais aliviado. Por quê? Porque este passado de nosso do que fizemos
traz essas coisas, por isso que a gente tem que entender que nem sempre os médicos espirituais conseguem ir até o fim. Ah, mas eu pedi para os médicos e não sarei. É necessário que a gente queime a marca negativa que deixamos no perispírito. Então, eu pegando o trecho sobre isso, eu achei esta frase. O conjunto de moléstias dificilmente curáveis significa sanções instituídas pela misericórdia divina, porta adentro da justiça universal. É a justiça universal aplicando sanções. O que é sanções? O que seriam? Sanções são ou é uma pena ou é uma recompensa, é a resposta. Quando você faz uma violação de uma lei, você vai procurar uma sanção, você vai procurar uma defesa, e pode ser que não acreditam na defesa e te fazem a sanção de uma pena. Sanção é o resultado do julgamento. Então, esse regime de sanção é aplicado para nós o tempo inteiro, porque nós o tempo inteiro estamos agindo para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente volta para o corpo, sabendo, inclusive, que em tal idade vou passar alguma coisa, tem este outro lado, que é necessário saber e que os médicos adoram, porque eles põem a mão e rapidamente a coisa evolui, que é que podemos criar no nosso próprio cosmo orgânico, todo o conjunto, uma espécie de anticorpos, uma reversão de problemas. Eu ia ter, mas eu me comportei bem. Então, onde ia ser um imenso tumor, fica uma coisinha encapsulada e dali não sai. Não sei se me expliquei bem, mas podemos agir a nosso favor, sim, no comportamento. Então, esta faculdade pode ser ampliada consideravelmente, a faculdade de sararmos a nós mesmos, pela oração, pelas ações benignas que a gente faz a outros, gentilezas, abraços em cima de quem está precisado, solitário, afeições de pessoas que estão carentes. Por exemplo, resistência mental, eu não vou me deixar cair, essa doença não vai me deixar abatida, eu vou lutar. Esta resistência mental também faz diferença. Então, não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Vou repetir: o bem é que é o verdadeiro remédio contra o mal. A gente pode conhecer muita coisa de muitos tratamentos, mas eu gostaria muito como eu gostaria que todos pegassem a coleção de Oswaldo Polidoro e Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, que é o doutor da coleção toda, André Luiz, é ele mesmo, Oswaldo Cruz, que hoje é o comandante da Legião dos Médicos. Ele deixou uma coleção imensa, ele foi em vários hospitais, estudou os doentes dali. Então, não deixem de ler para aprender muito detalhe, muitos detalhes mesmo. Doutor Bezerra de Menezes, que hoje é nosso diretor planetário, ele não era o diretor do serviço médico do planeta? Era, progrediu, deixou o cargo e outro veio, que foi o doutor Oswaldo Cruz. A evolução é para todos nós. Então, eles subindo, outro veio, e doutor Bezerra, hoje, ele até de vez em quando ainda vai, ele gosta de participar do trabalho médico, mas ele escreveu, ele foi político, trabalhou no Rio de Janeiro, mas ele como médico,
Ele, como médico, ele tirou a própria aliança, o anel de formatura e deu para o doente pobrezinho e falou: vai, vende esse anel para comprar os remédios. Os amigos dele se reuniam para juntar dinheiro, para não deixar esse homem com a família passar fome, porque ele não cobrava. E eles falavam: mas se você não cobrar nada, como é que você vai comer? Ele falava: não sei, Deus arruma, porque eu não vou cobrar desses que vêm vindo a fila lá fora, eles não têm dinheiro. Então, este é agora o nosso diretor planetário. Tem um índio americano, daqueles que tem aquele cocar que vai até o chão de plumas, que a gente vê em filme. Por isso que o nome dele, como índio, é asa brilhante, porque o cocar parece um par de asas brilhantes. Ele é de altos planos, tá? Ele é de altos planos, aparece como médico e lida como, aparece como índio e lida como médico. Ele tem vários vidros com vários ungüentos ali e ele trabalha de uma forma diferente, porque ele juntando aqueles líquidos formam cores diferentes e conforme a cor que pela junção dos líquidos formou, ele sabe que isto vai fazer bem para o pulmão, para o intestino, para cada órgão. E ele ensina, tanto que esse está no livro A Vida Além do Véu. Ele mostra como ele trabalha e materiais que os doutores da Terra não têm, e ele faz questão de fazer alunos. E ele fala, nós trabalhamos muito simples. É o ser humano que complica, tá? Ela está me contando, a Larissa está me corrigindo que é na vida nos mundos invisíveis, ok. Então, essas cores vão aparecendo na hora que você faz a proporção certa. Então, nunca dá para errar, porque a cor, ele já sabe, para tal coisa, está sempre certo. E ele conta que também tem outro método para trabalhar, que são os jatos de cores, de luzes coloridas. Então, de fato, em vários livros, mencionam que aquela clínica tem vinda do alto, pegando a clínica inteira um jato de luz azul, porque repousa, deixa a pessoa harmonizada. Agora, quando é necessário que haja uma interferência para tirar uma infecção, para aquecer um lugar, enfim, tem os lados certos e as tonalidades certas, a cor é a vermelha. E a cromoterapia faz lindezas nos pontos de acupuntura, por exemplo, ou nos jatos de luz, ou deixando o quarto com aquela luz. Eu, quando era pequenininha, peguei uma catapora muito forte, e minha mãe deixava um papel vermelho na lâmpada para que eu sarasse logo. Você vê como a medicina de antigamente era. Muitos ensinamentos. E isto tudo é lógico que vem do mundo espiritual por inspiração. Então, é muito necessário que a gente construa uma nova mentalidade em cima de tudo isso. As legiões que recebem os pedidos, porque muita gente está rezando exatamente agora, tá certo? Forte, ainda mais com essa pandemia. Então, existem pontos centrais de recolhimento das mensagens que vêm. Não é que cai tudo em cima de uma pessoa, é em cima de uma instituição que essa pessoa dá sustentação. Então, eles pegam o pedido, conforme a necessidade e conforme o merecimento, eles enviam o trabalhador certinho necessário ali. Então, eu gostaria de falar para vocês que, sendo amplo desse jeito, e o planeta inteiro mandando pedidos, o doutor Bezerra de Menezes tomou um susto quando desencarnou, porque depois que ele trabalhou tanto e desta forma tão amorosa, ele deixou na parte espiritual um órgão, um corpo, os órgãos
tão bem organizados de forma assistência. Porque, pessoal, vamos lembrar uma coisa: não é só a crosta que tem doentes, não é só por aqui que tem gripes, cânceres. Lá para baixo tem e mais. E lá para cima vai que vai diminuindo a doença até chegar num céu que logo mais vocês vão saber um pouco mais de detalhes sobre cada céu. Então, vocês imaginam de onde vem tanto pedido para socorro médico? Então, esses órgãos que captam, separam para quem é a pessoa certa que vai atender. Então, às vezes, o pedido que a gente faz achando que é complicadíssimo, outro dia foi vista a Mãe Maria levando um travesseirinho de ervas. A pessoa estava tão tensa que sentia tudo. Mãe Maria colocou um travesseirinho de ervas calmantes, a pessoa dormiu, acordou nova. Eles é que sabem o que a gente precisa, não somos nós. Então, quando ele desencarnou, o doutor Bezerra ele descobriu que tinha esse órgão assistencial espalhado pelo mundo inteiro e ele ficou assim, mas tudo isso é teu. Seu nome vai representar no futuro um instrumento inovador de atendimento e atendendo os hospitais daqui lá para baixo, que são mais simples, como aqui também temos hospitais mais simples e os de alto luxo no mundo espiritual também é. Aliás, o hospital do Dr. Bezerra, que ele construiu completinho, sabe, desejo de consumo. Quem não gostaria de ir parar se precisasse no hospital que ele fez, construiu no mundo espiritual. Mas tem hospitais simplinhos lá para baixo, para aqueles que já mereceram. O negócio é merecimento do outro lado. Não tem SUS, tem mereceu. É isso. E então esse movimento cresce cada vez mais, tem novos postos sempre abrindo, precisando de muita gente que se ligue. Então é por isso que eles pedem que a gente pense, reze, pedindo até por eles também, tá bom? A oração que a gente pede que façam, os homens façam antes de dormir, é a oração do Dr. Bezerra ou a oração do Dr. André Luiz, porque eles dois são ligados a esta parte, e para quem tem dificuldade de ler, ou quem muita gente está com problema de visão, operou catarata, ou está precisando fazer oração, lembrou de alguém, e está no metrô. No nosso site, no www.gdpatriarcajacó.org.br, lá tem orações já gravadas que a gente baixa no celular e ouve. Tem voz feminina, voz masculina, todas elas a escolher. Então, antes de dormir, se puderem fazer esta oração, doutor Bezerra ou André Luiz, para que a gente, já saindo do corpo, já sai ligado. Vou trabalhar junto com a Legião Médica, por exemplo. Por que eu falei homens? Porque o magnetismo é mais adequado. Tem no Spotify também, aqui me lembraram, no Spotify também, colocando divinismo. Muito bem, vamos lembrar que abaixo do chefão, da chefia maior, temos também a doutora Isaíra, representando as mulheres doutoras, por exemplo, ela é cardiologista. Temos Alberto Seabra, Almeida Lima, Marques Borges, o doutor Fritz não atende mais os encarnados, o doutor Fritz agora é professor de cirurgia, Emílio Ribas, já falei, Carlos Chagas, trabalhando muito. Então, eles são chefes de legiões, como em qualquer empresa tem a hierarquia. Está falado o serviço médico? É muito complexo, mas vai desde banho de erva, sim, banho de erva. Banhos para a mulherada, banhos do corpo inteiro, porque às vezes quem está doente é o perispírito.
E a gente tem que tomar florais. Então, não vamos ficar travados em cima de uma medicina só, porque vem vindo o Apocalipse e a farmácia de Deus é a que nós vamos ter à disposição, tá? Era bom que a gente estudasse mais. E vamos partir para outra terceira grandiosa legião socorrista, que é a que era comandada pela Grande Mãe Maria. Também ela não ia ficar para o resto do infinito trabalhando, fazendo socorrismo, recolhendo espíritos que já estão prontos para serem encaminhados. Então, ela ensinou, treinou a nossa irmã Maria Madalena, que também tem uma oração, pode fazer a oração das duas, mas a grande mãe agora não é mais a chefia desta fantástica quantidade de milhões de espíritos, a maior parte mulheres, tá? Mas não quer dizer que não tem homem, porque tem, porque a característica que é necessária é você sabe ser um colo para quem precisa? Você sabe, sem falar nada, consolar? É nessa legião, então, a tua praia. A Legião da Grande Mãe Maria. Eu vou dar um exemplo que está num dos livros de Oswaldo Polidoro, acho que é A Volta de Jesus. Ele descreveu um trabalho de uma descida para subir crosta que a Grande Mãe Maria fez, junto com as outras mulheres, do mesmo jeito que o doutor Bezerra tem subcomandos, Grande Mãe também tinha, e um desses grandes subcomandos era da Maria Madalena, que agora assumiu. Então, o cenário é espíritos deformados, um local medonho, e os pensamentos deles tão ruim, que forma a escuridão. Não é por Deus a escuridão, são as pessoas que estão lá embaixo. Então, começaram a aparecer esses espíritos, agiram mal, descia, agia mal, descia. Naquele local começou a aparecer jacaré, dinossauro, serpentes, enfim, tudo reduzido a horrores. Descrição do pai. 2 séculos e meio depois, no mundo espiritual não tem relógio, tá bom? Então, eles não têm noção de quanto tempo estão lá. Para nós, já fui, voltei, enfim, estou dando exemplo. Mas estes ficaram 250 anos até que veio o socorro. A grande mãe veio. Então, veio no alto uma luz intensa. No centro dessa luz, o rosto de Jesus, e elas vieram vindo, a grande mãe e as comandadas dela, e aí esta luz atingiu lá os abismos, e ela todo dia apresentava-se ali, com aqueles raios de luz e comandando legião de sublegião, até que ficou um inúmero uma imensa quantidade de trabalhadores que desceu para ir atendendo, fazendo carinho, quer sair daqui, quer, enfim, convidando, vamos sair daqui, para voltar, assim, ir acostumando a ter, sabe o quê? Consciência de si mesmo. Porque 2 séculos e meio penando, a pessoa fica. Por isso que a gente pede para os dirigentes, leia devagar e alto os 10 mandamentos, porque eles ficam com a orelha, com o ouvido zoando. Então, aí ela levantou, no prazo de alguns dias de trabalho, uma grande quantidade de espíritos. Como é que ela sabia que este espírito pode ser socorrido e aquele não? Porque na pineal, no alto da cabeça, acende uma luz. É a luz interna, mostrando que naquela escuridão, este espírito não é mais daqui. Ele já brilha mais do que aqui. Está na hora de sair. Não tem como errar. Não tem como errar. Até as crianças lá que estudam na monitoria das crianças sabem disso, e a nossa irmã Emi fez umas lampadinhas de fato para que as crianças visualizassem.
uma grande parte pôde ser tirada daquele lugar. Não foi todo, porque palavras de Oswaldo, nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, restaurou tudo, deixou a doutrina toda para a gente saber a intimidade até nisso. A lei de harmonia é uma funcionária rigorosa de Deus. Não vai sair de lá quem não merece ainda. E pela lei da harmonia, você que merece, vamos sair daqui rápido. Então, a legião de socorridos ficou num certo lugar, ela e as outras fizeram um trabalho mental, levantaram, até o segundo céu e alguma coisa, chegando no terceiro, todas elas, a grande mãe, e ela subiu, tudo bem, a roupa já é a dela, mas quando ela desce para buscar, a roupa é outra, é roupa de trabalho, o pessoal acha que ela vai ficar o tempo todo assim, com as mãos. Não é, o trabalho não é brincadeira, pessoal, é algo bruto mesmo, porque a pessoa que vai ser socorrida não sabe que está sendo socorrida por ela e às vezes fala, sai daqui, bate, assim, enfim. E aí, volitando, elas levaram no magnetismo da aura delas, aquele monte de pessoas foi subindo, recebendo uma neblina verde azulado, cobrindo a todos, repousando, dando novas ideias, voltando à consciência, dias e dias, até que subindo naquele plano maiorzinho que ela conseguiu levar todos, aquela luz forte de novo vem com Jesus no centro, e aí começam a sair deslizando para os lugares que as legiões levaram, em torno de um imenso lago. Por que o lago? Porque a água no mundo espiritual, pessoal, nós vamos ter um dia que a gente vai bater um papo só com o tema água. Eles foram se banhando naquela água morna, se banhando, e por dentro eram seres humanos, mas lembra, por fora estavam com umas aparências animalescas. E eles foram perdendo, retornando. Vai, para resumir, tirar um cascão assim, foram perdendo aquela forma infeliz e voltando a ser quem são, quem eram antes, e começaram a ter um atendimento médico. Você vê as legiões trabalhando juntas. Aí eles vão para os médicos, os pretos velhos ajudam a procurar a erva que esse vai precisar. Enfim, pessoal, as legiões trabalham entrelaçadas. E Grande Mãe Maria, quando ia socorrer no Vale dos Suicidas, quem ia na frente é uma turma imensa de lanceiros hindus para proteger ela, porque eles vêm correndo, me tira daqui, eu quero ir embora. Então, harmonia, vamos ver quem pode, e assim vai todo o socorrismo. Eu peguei um trecho do foco do trabalho dessa legião, que vocês vão reconhecer que está no trabalho dela. Eu vou lendo rapidinho, com outras palavras até, para que vocês entendam e reconheçam. Ela ampara para quem desceu lá para baixo, rincões inferiores da vida. Ela dá amparo. Calma, você já vai sair daqui. Vai, capricha, reza. Ela atende o clamor. Aqueles que se arrependeram, pelo amor de Deus, me tira daqui, ela vai. Se dá para levar, que o arrependimento foi sincero. Eu não quero mais errar, mãe. E ela leva para o caminho da verdade que livra. Ela e agora Madalena e todas elas, e no lugar da Maria Madalena já está sendo treinada a Marta bíblica, que era irmã, que Jesus ia na casa deles, o Lázaro era irmão também. E o que mais faz este pessoal, nós, mulherada? Olha o que a gente faz, cada um na sua especialidade. Derramando ternura maternal nos corações que estão aflitos. Qual é a mãe que não pega o filho e não
não dá, não passa a mão e tira, tenta tirar a dor, a aflição, a angústia. Tem pessoa que é mestre nisso. Desce, trabalha lá a noite inteira, consola, volta brilhando e ainda fala: sonhei com um lugar estranho. Sim, era você mesma. Estava trabalhando lá, um trabalho lindo. Enfim, inspirar o sentimento de amor. Ei, 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 onde você vai com essa raiva? Não, não, não. Virtude, inspirando amor, verdade, virtude. Não vá para os desatinos do mundo, querido irmão. É um trabalho muito fraterno. Aqueles que erraram por causa de fanatismo religioso, na hora que vai para o mundo espiritual, eles entram em desespero. Fui fanático por isso e só me rendeu isso, eu quero as glórias que me prometeram, enfim. E o comportamento não foi legal, e aí dá aquele desânimo que o colo de toda essa legião das Marias faz, e ela comanda, ela intercede por aqueles que estão errando. Vamos arrumar esse comportamento assim, e ela só com o olho, ela própria só de olhar. Quem é que não se desmancha? É, sentimento de pureza nos corações femininos, luz dos olhos que não estão podendo ver. Eu estou tão angustiada, estou com tanta coisa para fazer, e ela precisa enxergar alguma coisa. Quantas de nós não temos histórias de repente olhar e falar: "Ah, olha que eu não reparei nisso, essa pessoa é assim, assim, assim." Pronto. Ouve a voz dos que não podem falar. Quem é que não pode falar? Por exemplo, a mulher índia que está no meio do mato dando à luz, ela pode gritar de dor, mas para quem ela vai chamar? E é da Legião da Grande Mãe o trabalho de Sheila, Yara e Abigail, que planeta afora, nos cantinhos mais escondidos, ajudam a mulherada a dar à luz, enxuga a lágrima. Vocês já tiveram algum momento que vocês estão assim, nossa senhora, que tristeza, sobe aquela tristeza, saudade, enfim, qualquer coisa, a lágrima vem e acabou? Não vem, a gente acaba não chorando. É não, filha, não chora não. Ou filho, o colo, a característica dessa legião é ser colo. E então, aqueles que estão desanimando, desanima não. As torturas do mundo estão me matando. Não, vai dar tudo certo. É sempre isto. E a melhor parte, conduz ao pórtico da verdade a quem está perambulando pelo crime. Todos eles têm um momento de lucidez. Eu estou errando. É esta a atenção que elas dão. Fazer entender é erro. Sai dessa. E muitos saem, você quer saber. Então, aponta para o testamento da moral. Teu comportamento não está moral. Do amor. Vocês já sabem, a revelação. Teus dons, querido irmão. Você tem mediunidade. Vamos trabalhar isto. Essa mulher, olha, tem dias que a vidência mostra que todas as pessoas que foram pela primeira vez, parece que os videntes falam, mas é outra vez o mesmo caso, outra vez o mesmo caso, e de novo a mesma a coisa acontecendo. O que que acontece? É, a pessoa vai a primeira vez, o lado é do lado é a primeira vez, mas não se conhecem, e tem em comum que a grande mãe Maria trouxe até o trabalho mediúnico. Aqui é o teu lugar. Ela passa uma peneira em casas que têm médiums, que têm condição de trabalhar, e estão assistindo novela. Vai trabalhar. Teu dom, cadê tua vidência? Ela leva, ela faz este trabalho. Sabe para quê? Para que todos os filhos do Altíssimo encontrem de uma vez para sempre os braços abertos do Divino Amigo, que é Deus. Esse é o trabalho. Então, esse trabalho que está na mão da Madalena
desde, desde 2016, tem a oração dela também no Evangelho Eterno e nos devidos meios eletrônicos, no gdpatriarcajacó.org, não é .com, o pessoal já escreve .com, é .org, .br, no Spotify, enfim. Mulherada, se quiserem fazer uma oração antes de dormir para saírem do corpo, já ligados a este trabalho, é uma bênção, uma bênção. Se puderem fazer, pensando em quê? Nas crianças, por exemplo, nuas, doentes, famintas do mundo, nas Áfricas da vida. Eu, Pai Divino, me dê forças, me dê oportunidade, eu quero sair do corpo e trabalhar nessa legião. Os homens são chamados para o trabalho médico e, portanto, eles vão pensando nos hospitais do mundo, naquilo que eu puder. Ah, eu não sou médico, mas você pode conversar, você pode ajudar alguém a comer, você pode carregar alguém que está podendo sair dali, enfim, tem muito trabalho. Então, dentro deste trabalho todo que a gente descreveu, tem ainda lá dentro, Sheila, Yara e Abigail, eu já mencionei, mas também tem o trabalho que a princesa Diana comanda no socorrismo, que é também dentro dos merecimentos de cada um, as crianças de tamanho espiritual mais elevado são conduzidas pela princesa Diana, a legião das crianças trabalhadoras. Aí o pessoal falaria, mas criança trabalha? E como? Elas vão em lugares de guerra, de fome, e com roupas gostosas, brinquedos bonitos, coloridos, docinhos, sadios, docinhos, bexiguinhas, foguinho, assim, uns brilhinhos, vão nos hospitais, vão nos asilos, para puxar para a turma deles alguma criança que desencarnou numa bomba, está assustado ali, eu quero minha mãe chorando. Aí aparece essa legião tão deliciosa, entrega um brinquedinho na mão dele e dela, da criança que está chorando, e fala: vamos conosco, vamos brincar. É lógico que a criança vai, está recolhida. Tiraram a criança do sofrimento. Ou animaram um velhinho no asilo. Enfim, tem esse trabalho que é maravilhoso. Então, não vamos deixar o convite que eu vou repetir pela terceira vez, mulherada ou homens. Não deixem de ler essas orações que eu mencionei, porque nós temos, quando a gente tem a vontade comandando, a gente sai do corpo a trabalho. Por que eu digo vontade? Porque se você não tiver afim, você fica com o espírito por perto na casa, fazendo limpeza, vai no supermercado, vai visitar uma amiga, não fez nada, passa a noite toda, volta para o corpo de manhã e não trabalhou. Mas se a gente puder fazer este a mais de trabalho, usando a nossa energia que eles precisam tanto, é tudo de bom, né? Lembrando, a seara é enorme, imensa, planeta afora. Lugares que choveu demais, que perderam a casa. Tem muita gente precisando de socorro, de abraço, de colo, de calma que já vai sarar, já vai passar, espera aí. Mas os obreiros são muito poucos, então vamos nessa. Ser divinista é lembrar dos outros, é gostar de pensar no coletivo, tá bom, pessoal? Não se esqueçam, nós, aqui da carne, somos uma legião contada. Eles gostam que a gente saia querendo colaborar. Obrigada pela atenção, pessoal.